nós perdemos 40 minutos, né? 40 não, perdemos 20 minutos, né? No início do culto. Então, vamos ser breve, estaremos orando pelas necessidades dos irmãos. Sei que você veio aqui hoje com alguns problemas, algumas lutas. Muitos vieram adorar o Senhor, né? Muitos vieram agradecer a Deus. Marcos, lá no capítulo 1, versículo 1, assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João estava vestido de pelos de camelo e com cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água, ele, porém, me batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido ter a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, que como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, que vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Senhor nosso Deus, a tua palavra ilumina o nosso espírito e nos dá vigor espiritual e acalma o nosso coração. A tua palavra, Deus, que é o poder para salvar vidas. A tua palavra, Senhor Deus, que traz para o nosso espírito uma nova esperança. Por isso, ó Deus, a tua palavra diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E que a nossa fé nesta noite esteja alicerçada na tua palavra, através do teu nome santo e poderoso, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém? O livro de Marcos é um livro muito imediatista. Ele fala de fatos concretos, fala de atitudes que Jesus tomava. E Marcos falava para os gentios, falava para os romanos. Não eram dos 12 apóstolos,
mas teve toda a inspiração de Deus, vai deixar para nós hoje esse alicerce, esse momento que nós não podemos viver sem essa palavra. Se você deixar de ler a Bíblia, meditar na Bíblia, você estará vivendo um perigo na sua vida secular. Você estará abrindo brechas e não se colocando nas brechas, porque conforme Deus é real, o diabo também é real. E a nossa vida toda nessa terra, ela é como se fosse um teste. Ou nós somos aprovados, ou somos reprovados. Ou somos abençoados, ou não somos. Lá no Antigo Testamento, Deus que diz: aqueles que honram o Senhor, esses serão honrados. Mas aqueles que não honram o Senhor não serão honrados. Por isso que há muitos fracassos no meio do povo de Deus. Você pode ver uma igreja talvez repleta de pessoas, mas aos momentos que as mesmas pessoas estão passando os mesmos sintomas do culto anterior. E a gente pergunta: onde está o problema? A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvirem pela palavra de Deus. Então eu não posso ficar focando só as minhas dificuldades. Não posso estar focando somente os meus problemas. Pela fé que foi dada aos santos, foi dada à igreja, eu tenho que viver por essa fé. Eu tenho que andar por essa fé. Eu tenho que me alimentar por essa fé que está na palavra do Senhor Jesus Cristo. E Marcos foi um homem enviado por Deus, narrando o que o profeta Isaías já tinha profetizado. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Ele fala, João, e João vem e cumpre essa promessa. João vem abrir caminho. E João é aquele precursor para anunciar que para os seus próprios discípulos, para as próprias pessoas de Roma, dos seus entornos, que ele, João, não era um Deus aqui na terra. Ele era apenas uma pessoa que foi enviado por Deus para preparar o caminho da salvação, do arrependimento, o caminho da justiça, o caminho da felicidade, o caminho para aquelas pessoas que se achavam desprezadas, angustiadas, cheias de problemas, andando sem direção, sem rumo, sem salvação, cujo destino era o inferno. E João começa a falar: eu, aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar-lhe a alparca dos pés. Ele é superior a mim, ele é maior do que eu. E ali, próximo, já chegando ao Rio Jordão, cumpre-se a palavra do Senhor, onde João batiza Jesus Cristo. E ali a Trindade Divina reunida naquele momento glorioso. Não poderia ninguém ter dúvida que Jesus era o enviado.
que Jesus era maior do que João, e que Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Jesus veio dar um novo rumo à humanidade. Senhor Jesus Cristo, e aquele momento glorioso, ouvido por todos, e todos creram realmente que Jesus é o Filho de Deus. E logo após, Jesus é enviado pelo Espírito Santo de Deus para fazer um dos maiores testes da sua vida. Ele é enviado para ser tentado pelo diabo. Mas a Bíblia diz também que ele havia jejuado 40 dias. Marcos não fala, mas Mateus já relata com mais profundidade. 40 dias e 40 noites. Ele passou separado, se preparando para o que viria pela frente. As lutas que porventura iriam lhe aparecer. E ali, naquele momento, entregue às feras, os anjos de Deus, em volta do Senhor Jesus Cristo, não poderia agir a não ser por uma intervenção divina. Então ali Jesus, fortalecido pelo batismo, fortalecido pela palavra do seu Pai, que diz que este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E mais, o diabo estava lá também. O diabo estava lá e quis estragar a festa, né? E a Bíblia diz que Jesus foi para a tentação, foi para aquele momento mais terrível, né? E nós às vezes pensamos, puxa vida, mas Jesus, ele venceu ali o diabo porque ele era filho de Deus. Ele venceu porque ele tinha que passar por aquilo. Jesus tinha duas naturezas, uma humana e uma divina. Você tem uma natureza humana, mas você tem também uma natureza espiritual. E o espiritual discerne tudo. É assim que está na Bíblia? Amém, amém. O espiritual discerne tudo. Imagina você que Jesus, diante daquelas afrontas, se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. O diabo sabia que Jesus tinha jejuado. Ele sabia que Jesus tinha separado para a glória do Pai. O diabo sabe que eu e vocês passamos 21 dias de jejum e oração. Deus sabe aqueles que fizeram, aqueles que não. Aqueles que fizeram, naturalmente, alicerçaram mais as suas trincheiras espirituais. Aqueles que praticaram e praticam a meditação da Bíblia, a leitura da palavra, adoração a Deus, o jejum, não porque você praticou, você não vai passar pelas lutas e pelos problemas. Jesus teve esse exemplo muito grande para nós. Ele poderia, com a palavra ali, só destruir tudo. Podia? Podia. Detonar o diabo de uma vez só. Né? Mas, com fome, lá, 40 dias, né? De fome, ali, aquele momento difícil, que o diabo vai e oferece para ele: eu sei que tu és o Filho de Deus. Ele começa a colocar dúvida a Jesus. E quando nós estamos, talvez, enfraquecidos, não praticamos a Bíblia, o diabo vem com essa sutileza.
para cima do crente. É aí que o crente entra em embaraço, entra em conflito, tanto no seu relacionamento conjugal, tanto na sua família, na sua vida pessoal. Ele entra em conflito, ele entra e se começa a se auto-perguntar se realmente Deus está com ele, se realmente Deus não está vendo tudo isso. Jesus estava ali lutando contra a sua natureza humana, fome. Ele estava com fome. Eu posso transformar isso? Posso. Transformou os peixes, aqueles peixinhos de milhares, os pães de milhares. Ele poderia fazer um milagre ali, transformar aquela pedra em pão? Poderia. Mas ele não ia dar isso bandeja para o diabo. Ele tinha jejuado, ele tinha usado uma das armas muito poderosas, que é o jejum e a oração. Amém, amados? O crente que ora, que busca Deus, ele está alicerçado para enfrentar qualquer dos desafios. Diabo, sabendo que ele estava com fome, falou: então você transforma ele, doutor, contra essa natureza. Ele puxa a vida bem, que eu estou com fome. Mas se eu abrir esse demônio, tudo vai se perder. Mas eu não vou fazer isso. Como eu estivesse lá no Getsemane: Pai, se for possível, passa essa cruz da minha vida. Tira essa cruz de mim. Afasta esse cálice doloroso. Eu vou morrer na cruz. Eu vou ser mutilado, humilhado, massacrado pelos homens. Mas o que vai prevalecer é a sua vontade. A vontade de Deus, ela é soberana na nossa vida. Porque hoje nós vemos tantos problemas nas pessoas, tantas lutas, e elas se entregam com uma facilidade. Elas não lutam, não buscam, não determinam, em nome de Jesus Cristo, as atitudes que têm que ser tomadas. Aí cria-se a amargura, a depressão, a ansiedade, vêm os problemas, e as pessoas vão declinando na sua fé, e muitos perdem a bênção e vão para o mundo, e lá no mundo estão completamente perdidos. Mas Jesus está dizendo aqui uma palavra para nós. Ele fala que tudo é possível àquele que crê. Se tu crer, tu verás a glória de Deus. Nós cremos, assim como Jesus venceu as tentações, ele venceu o diabo, naquele momento ali tão importante na vida do mestre, Inclusive quando o diabo mostra para ele o mundo, oferece o mundo para Jesus. Se você se prostrar diante dos meus pés, eu te ofereço tudo isso para você. Claro que nada dele, ele não queria nada, mas ele estava oferecendo a Jesus. Mas se você me adorar. Quantas vezes nós lutamos contra isso? Esse jejum aqui, muitos tentaram até. Olha, eu vou passar 21 dias sem ver as novelas. Imagina a luta que foi isso. A luta, humanamente falando, da carne contra o espírito. A carne querendo que você delegue competência para passar aquilo. Momentos difíceis, a Coca-Cola, enfim, a carne vermelha, isso, aquilo. A luta foi muito grande, mas nós não podemos parar e ficar só nesses 21 dias. Nós temos que continuar, nem que seja uma vez por semana. Eu vou tirar um dia na semana e eu vou consagrar a minha vida ao Senhor.
Quantos que lutaram, se entregaram diante das telenovelas? Ah, mas esse aí eu não posso perder. Nem que seja o finalzinho, tem que ver um pontinho só, se não me perdoe. Mas uma pontinha está naquele lugar. Tá? Então aquela coisa que vem, aquelas tentações que vem, irmão, de fora para dentro, o diabo buzinando, o diabo tentando, e a pessoa ali, em vez de usar essa arma tão poderosa e dizer para trás, Satanás, eu estou me consagrando ao meu Deus, ao meu Senhor, ao meu Salvador. A luta, ela vai continuar, ela não vai parar nunca na nossa vida, até o dia em que o arrebatamento da igreja acontecer, ou até o dia em que o Senhor nos levar para a glória. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, as nossas lutas, elas vão continuar. Mas a Bíblia tem tanta coisa boa que diz para nós que maior não está em paz. Você tem essa postura, essa condição de dizer, diante das dificuldades, diante das aflições, lá como diz a palavra, muitas são as aflições do ímpio, não, do justo. O ímpio não conhece Deus, mas o Senhor os livra de todas. O ímpio já está condenado, o homem já nasce condenado, já nasce morto, falido, nasce debaixo de maldição. Então, ele já está do jeito que o diabo quer. O diabo cegou o entendimento dessas pessoas. Então, Marcos, ele vai relatando, depois de falar que ele traz lá a sogra de Pedro e cura ela da febre terrível, uma febre que não diz de que era. Aí vem um leproso reclamando, eu quero ser limpo, ele cura aquele leproso. Mas o que nos chama mais atenção é quando encontra-se um paralítico. Olha só, encontra aquele paralítico. Eu quero que você preste bem atenção aí, que tudo tem a ver com o que Deus tem colocado no nosso coração. Talvez, se você visse, não sei se você passaria ao lado da pessoa, ou ajudaria. Quantas vezes nós praticamos uma ação boa andando na rua? Alguém praticou uma ação essa semana e glorifica a Deus? A gente fugimos do problema, corremos do problema, e aqui vem outra vez, ele entra em Cafarnaum, onde tinha lá uma sinagoga. Ali era o quartel-general de Jesus, ele ficava ali. Aí souberam que ele estava em casa, e a multidão afluiu, ia para lá. Mas Jesus está lá, ele tem palavras boas, ele cura, ele liberta, ele salva. E tinha aquele paralítico, aqueles 4 homens viram aquele paralítico, fizeram a cama e conduziram até a casa. E lá você sabe, já do milagre, casa cheia, podia entrar, ninguém podia falar com Jesus, e eles, movidos pela fé, movidos pelo amor, pela compaixão, esse não pode faltar para nós, esse amor às pessoas, essa compaixão que tem que estar no nosso DNA, essa compaixão pelas pessoas. Se a gente não tiver compaixão, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Isso é primordial. Não vou pensar só em mim, na minha família, e o resto se dane para lá. Mas aqueles homens não. Quem aqui que alguém da sua família não é crente? Levante a mão assim. Olha só quantos. Estão doentes. Levante a mão da família. Muitos. Então essa compaixão pela sua família, pelos aqueles que você ama,
Isso nunca poderá se perder. Você vai ter que ser movido pela fé, tá? Fazer como aqueles 4 homens fizeram. Eu vou na sinagoga, mas eu não posso ir na sinagoga vendo essa pessoa nesse sofrimento. Um sofrimento angustiante, talvez, quem sabe, querendo ir também, mas era paralítico, né? Quantas pessoas que estão paralíticos hoje no nosso entorno, na nossa casa, não paralítico fisicamente, mas paralítico espiritualmente, falidos, mortos, cujo destino é o inferno. E é preciso que nós nos movemos de compaixão pela oração intercessória, pelo amor por essas pessoas. Ah, mas o meu vizinho dá bola para mim. Ah, você dá bola para ele. Você dá bom dia, você dá boa tarde, você o saúda. Mesmo que não haja resposta, você torna-se simpático. A sua fama vai correr pela sua comunidade. Ali mora um crente muito solícito. Ali mora um crente muito amoroso, que está sempre ajudando. E quando você colocar lá na sua casa um grupo pequeno, é aquela pessoa que você vai chamar. Lá em casa vai ter um estudo bíblico. Pode contar comigo, estou lá. E aí vai começar Deus a operar. Quantas vezes você tem chamado as pessoas para vir à igreja e elas não vêm? Não é verdade? A igreja? A igreja não. A igreja não. Por que as pessoas hoje não gostam da igreja? É pela fama da igreja. A igreja não está com boa fama mais. É um evangelho comercial. É um evangelho distorcido. São brigas e mais brigas. Todas as pessoas conhecem as coisas íntimas de líderes grandes pela internet, acompanham aqueles bate-papo terríveis e diz: eu não vou à igreja, para que eu ir à igreja? Fazer o que na igreja? Lá está cheio de problemas, lá está cheio de coisas, é uma briga por tantas coisas. Mas quando você faz com que esses 4 homens aqui usa de compaixão e pega essa pessoa e leva até na sinagoga, né? Lá, porque eles conheciam a fama de Jesus. A fama de Jesus era esplêndida. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Então a nossa fama na nossa localidade, ela é muito importante. Isso vai mover as pessoas. Isso vai atrair as pessoas para você. Você vai ser envolvida com aquela pessoa e você vai falar para ela do amor de Jesus. O que Jesus fez por você? O que é que Ele fez por você? Ele vai fazer por aquelas pessoas também. Amém, amados? É preciso que eu saiba quem eu sou. Na igreja, na comunidade, na faculdade, aonde eu transito, né? Jesus uma vez falou isso. Quem diz aos homens que eu sou? Uns falaram: tu és Jeremias. Outro: tu és um dos profetas. E outro: você é o fulano de tal. E você, Pedro? O que acha que eu sou? E Pedro diz com toda autoridade: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus estava colocando para aqueles discípulos uma pergunta: como vocês andam nos lugares que vocês andam? Como é que vocês se comportam? Como é as suas atitudes? Já pensou? Um falava assim: mas Jesus fez um teste com aqueles homens, um teste muito forte, que dizem os homens que eu sou. Elias, Jeremias, um dos profetas. E Pedro diz: tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Então, amados, está diante de nós muitas probabilidades de termos muitas vidas para Jesus. Hoje os dias são difíceis, os dias são maus. Não é fácil você ganhar uma vida para Jesus. É difícil. E manter essas pessoas na presença de Deus só com uma conversão genuína. Senão elas vão ter viver de emoções e por qualquer coisa elas saem da igreja, vão embora, ficam nas ruas, para lá e para cá, sem luz, sem direção. E o Senhor está nos abrindo portas. Então, se você está aqui hoje, talvez, lutando contra um problema, aquilo que você quer fazer de bom, você não consegue fazer. Mas os problemas ruins estão diante de você. Paulo passou por isso. Ele disse, eu quero fazer de bom, eu não consigo fazer. Ele lutava também contra essa natureza perversa, né? Que a gente conhece bem em Gálatas, capítulo 5, né? Natureza humana, o hino que nós cantamos aqui, demonstrar amor para as pessoas. Isso não é fácil. Mas se eu tenho o Espírito de Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele é o meu ajudador. Ele é o Senhor que sustenta a minha vida. Se nós temos o Espírito de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém, amados? Se o Espírito Santo habita no nosso coração, ele vai nos impulsionar, tá? Conforme foi pregado aqui no domingo passado, né? E quando um pecador se arrepende, há festa no céu. É preciso que eu abra meu coração. Não pense somente na minha salvação, nos meus problemas. E aqueles que estão lá precisando de uma palavra de conforto, precisando de uma ajuda, de uma oração. Ah, mas o pastor não está aqui, eu vou ligar para ele. Não, você é a igreja. Você é a pessoa que vai fazer oração. Você é a pessoa que vai expulsar demônios. Você é a pessoa que vai mover o inferno naquele lugar. Em nome de Jesus. Bem, amados, por isso que é preciso de uma capacitação. Jesus passou 3 anos ensinando os seus discípulos. 3 anos. A metodologia de Jesus e algo muito importante, uma pedagogia linda que ele usou na época, para que os discípulos pregassem o Evangelho. Porque Jesus sabia, eu vou para o Pai, não vou deixar órfãos, eu vou enviar o Consolador, e Ele ficará para sempre com vocês. Então, amados, Deus está aqui, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Amém? Porque o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus. Amém? Você crê nisso? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio que hoje o Espírito Santo está aqui à nossa disposição para nos convencer, para nos ajudar, nos capacitar. Eu ainda estou me lembrando aqui da pregação de domingo passado, né, que nós tivemos que tirar aquelas aranhas do quarto, né? As lagartixas, baratas, os mofos, tirar tudo lá de dentro para que a glória do Senhor opere na nossa vida. Amém? Alguém tirou aqui? Fica com vergonha não, porque glória a Jesus. Eu sei glória, eu tirei, ele levar do meu coração. Não tem vergonha não, mano. Glória a Deus. Ah, você é um pastor, você é um super-homem. Não sou super-homem não. Eu sou humano como vocês também são humanos. As minhas lutas talvez sejam um pouco maiores que as de vocês, porque a minha responsabilidade com vocês é diante de Deus. Eu vou prestar contas de
cada alma aqui. Então, amados, levante a sua cabeça, levante a sua vida, o seu coração. Creia que Deus pode tudo na nossa vida. Amém? Então vamos colocar de pé e vamos orar. Deus pode tudo na nossa vida. Se você entrou aqui com problemas, entrou aqui, não sei de que forma, mas você precisa de oração. Pastor, eu preciso de oração. Como é bom a pessoa falar assim: olha, estou doente e preciso ir ao médico. Ele sabe que está doente e precisa de ir ao médico. O pior doente é que ele acha que não está doente e não precisa de médico. Quantos estão aqui e precisa de Jesus? Precisa de uma solução para os seus problemas. Nós vamos orar, pedir a Deus. E se alguém que está aqui nessa noite precisa de uma solução para os seus problemas, seja uma cura, libertação, seja solução no seu trabalho, seja lá o que for, o mesmo Jesus que estava lá em Marcos é o mesmo Jesus que está aqui hoje, nesta noite. Então nós vamos sair do nosso lugar. Você vai vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus honre a palavra dele, para que Deus venha, que a palavra de mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Mesmo que você seja fiel com Deus, né? Ele vai continuar fiel com você, mas ele vai te ajudar. Ele vai alicerçar você, ele vai alicerçar a sua fé, porque ele falou: se tu crer, você vai ver a glória do Senhor na sua vida.